Olá pessoal da Escola Dr. Jacques, alunos do 6º ano. Hoje trago mais uma aula para explicar a atividade 17 de vocês, que fala sobre múltiplos. Então, o que é múltiplos? Primeiro vamos entender o seguinte: múltiplo, a palavra múltiplo é ligada à multiplicação. Ou seja, por exemplo, se eu quero os múltiplos de 4, basta fazer o seguinte: pegar o 4, multiplicar por 1, pegar o 4, multiplicar por 2, tá? Eu posso também fazer o seguinte: pegar o 4, multiplicar por 0, e os resultados, esses resultados, ou seja, o produto dessa multiplicação, será o múltiplo de 4. Nesse caso aqui é 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 0, 0, tá? Então, para quem tem dúvida, o 0 também é múltiplo de 4. Por que que o 0 é múltiplo? Por que que o 4 é múltiplo? Por que que o 8 é múltiplo? Porque se eu dividir o 4 por 4, a divisão vai ser exata. O resultado é 1 e não sobra nada. Certo? A divisão é exata quando não sobra nada. Tá? Da mesma forma, se eu dividir 8 por 4, o resultado é 2 e o resto é 0. Professor, mas se eu dividir o 0, eu posso dividir o 0 por 4? Posso. Posso sim. Tá? 0 dividido por 4 é 0. Tá? Aí veja só. Para saber se a divisão está certa, o que eu faço? Eu pego o quociente e multiplico pelo o divisor. Tá? 0 vezes 4? 0. Tá? Para 0, 0. Ou seja, veja só, a aula anterior eu expliquei sobre uma relação existente na divisão, que é chamada relação fundamental da divisão. Dividendo, ela é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, tá? Se o quociente vezes o divisor mais o resto for igual ao dividendo, então essa relação ela é válida. Se essa relação é válida, significa que a divisão está certa, tá? Veja só, vamos pegar aqui. Quem é o dividendo? É 0, tá? Aí, esse 0 tem que ser igual a quem? Ao divisor. Quem é o divisor? 4, que multiplica. Quem é o quociente? 0, tá? Nesse caso aqui, não precisa nem colocar o resto, porque o resto é 0, tá? Não vai mudar em nada, não vai alterar nada. Então, veja só. 4 vezes 0? 0. 0 é igual a 0? Sim. 0 é igual ao dividendo. Que é o dividendo? 0. Então, significa que essa divisão é exata, tá? Nesse caso aqui, se a divisão é exata, significa que o número é múltiplo de 4. Nesse caso aqui, 0, ele é múltiplo de 4, porque se eu dividir 0 por 4, a divisão vai ser exata, tá? Então, todo número que eu dividir pelo o múltiplo que eu estou pedindo, pelo valor que eu estou pedindo, os múltiplos, esse valor será, esse número será múltiplo. Por exemplo, se eu pego 24, será que 24 é múltiplo de 4? Se eu dividir o 24 por 4 e a divisão for exata, então 24 é múltiplo de 4, tá, pessoal? Então, tem essa forma de identificar os múltiplos. Se você quer os múltiplos de 4, então você vai pegando a multiplicação de 4 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, enfim. O conjunto dos múltiplos de um número, ela é infinito, ou seja, não tem fim, tá bom? Se eu quero os múltiplos de 4, então eu vou apresentar dessa forma aqui, Abro a chave e coloco aqui, E aqui, para eu fechar o meu conjunto, eu vou colocar esses 3 pontinhos de reticência, que significa que os múltiplos de um número, eles são infinitos, ou seja, não tem fim, tá? Ele é um conjunto, os múltiplos é um conjunto que não tem fim, tá bom?
E aí é o seguinte, eu posso também pegar o 4 e sair somando. É 4 mais 4. 8 mais 4. 12 mais 4. 16 mais 4. 20. Tá, pessoal? Lembrando que sempre o conjunto dos múltiplos são infinitos. Eu apenas dei um exemplo dos múltiplos de 4, mas poderia dar o exemplo de qualquer número. Tá? Se quer os múltiplos de um número, pega ele, multiplica, começa multiplicando pelo zero, tá? Ou então fazer ele, sempre somar ele com ele mesmo. Se eu quero os múltiplos de 8, soma 8 por ele mesmo. 8, 16, 24, 32, 40, enfim. Os múltiplos são esses, pessoal. Só para deixar mais claro que tá, foi o que eu já expliquei, mas vamos ver aqui essa definição aqui. Um número natural A, quem é esse A? Qualquer valor, que você imaginar. Será múltiplo de um número natural B, quem é esse B? Qualquer valor que você imaginar. Diferente de zero, tá? Então, A será múltiplo de um número natural B diferente de zero. Quando esse A for divisível por B, ou B for divisor de A. É isso aqui que eu vou explicar aqui. Por exemplo, o 16. Ele é múltiplo de 4. Veja só. O 16 é múltiplo de 4 se, diz aqui, quem é o A? Esse 16. E quem é o B? É o 14, é o 4. Então, 16 é múltiplo de 4 se ele for divisível por 4. 16 é divisível por 4? Como é que eu sei que 16 é múltiplo de 4? Se eu dividir e a divisão for exata. Nesse caso aqui, a divisão é exata? Sim. Então, 16 é múltiplo de 4. Eu também posso afirmar o seguinte, que B é divisor de A. Quem é B? O 4. 4 é divisor de 16? Por que eu sei que 4 é divisor de 16? Porque a divisão é exata, tá? Então, duas coisas que eu posso afirmar. 16 é divisível por 4. Outra coisa que eu posso afirmar também é que 4 é divisor de 16. Eu só posso afirmar essas duas definições, pessoal, se a divisão for exata. Se a divisão é exata, quando é que a divisão é exata? Quando não resta nada na divisão, tá? Então eu posso afirmar essas duas coisas. 16 ele é divisível por 4. 4 é divisor de 16. Eu posso também afirmar, tá, que 16 é múltiplo de 4, tá? Então, um número é múltiplo de um outro valor, mais uma vez. Um número, ele é múltiplo de outro se esse número for divisível. Nesse caso aqui, 16 ele é múltiplo. Por quê? Porque 16 é divisível por 4, tá? E é basicamente isso, pessoal, o entendimento. Pega uma divisão para saber, por exemplo, 32. 32 é múltiplo de 3? Tá. Para saber se 32 é múltiplo de 3, basta dividir. Se a divisão for exata, então significa que 32 é múltiplo de 3. Então veja só, 32 dividido por 3. Pega aqui o 3, vai dar 1, né? Sobra 0. Aqui embaixo o 2. E aí? 2. Quando eu baixei aqui, o 2 é menor que o divisor. Então, automaticamente coloca 0 no quociente. Sobrou 2. Então, significa que 32 não é múltiplo de 3. Por que 32 não é múltiplo de 3? Porque a divisão não deu exata. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Tá? E vocês vão usar essa explicação para responder a atividade 17 de vocês. Sexto ano, tá bom? Outra coisa, se eu quero um conjunto, eu poderia fazer o seguinte, eu quero os múltiplos de 3 maiores do que 12. Eu quero os múltiplos de 3 maiores do que 12. Maiores do que 12, vou colocar aqui. Quero os múltiplos de 3 maiores que 12 e menores que
30. Então, vamos ver aqui como a gente vai entender isso aqui. Eu quero um conjunto de múltiplos de 3, que eles sejam maiores do que 12 e menores do que 30. Aí vamos analisar aí. Quais são os múltiplos de 3 que é maior do que 12? Então, a gente pode fazer o seguinte. Vocês escolhem aí a opção de encontrar os múltiplos, ou multiplicando ou somando 3 em 3, por exemplo. 3, 6, 9 e 12, eu não vou selecionar esses múltiplos. Por quê? Porque eu quero múltiplos maiores do que 12. Nem o próprio 12, tá? Então, 0, 3, 6, 9 e 12, eu vou descartar. Aí o próximo múltiplo de 3, 15. Então, 15 já vou incluir aqui. Deixa eu colocar aqui. Os múltiplos de 3. Tá? Eu já sei que ele vai ser maior do que 12, então, qual o próximo múltiplo de 3 maior do que 12? Então, 15. Então, 15 será 18, né? Eu vou somar aqui 3 em 3, o 21, o 24 e o 27, tá, pessoal? Por que eu não vou colocar o 30? Porque eu quero apenas os múltiplos maiores do que 12 e menores do que 30. Então, nesse caso aqui, o conjunto é finito. Por quê? Porque eu selecionei uma quantidade de múltiplos, tá? Em relação ao 3, ok? Então, é basicamente dessa forma. Se a questão pede um conjunto de múltiplos, tá? E ele especifica, então vou fazer dessa forma, basicamente. Dependendo da questão, que dependendo da questão vai mudar. Aqui eu dei apenas um exemplo em relação que eu queria os múltiplos de 3 maiores do que 12 e menores do que 30. Então, são apenas esses aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, principalmente espero que vocês tenham entendido. E boa sorte aí na atividade de vocês.